Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja presente na vida de cada um. Eu não quero ser um motivo de participar de uma fake news, né? Mas alguns irmãos falaram aí que eu parecia com o pastor Gilton. Mas eu acho que ele está bem mais conservado do que eu, né? Porque ele ainda tem cabelo. Então, eu não sou o pastor Gilton, para quem não me conhece, mas sou filho do pastor Gilton. Ontem, de fato, ele estava escalado para pregar hoje. E ontem ele me ligou, quase não conseguia falar, com uma gripe, se recuperando de uma gripe. Depois de 2 semanas também viajando. Então, quando algumas pessoas me perguntam como é que está o seu pai, eu falo, o velhinho não para, né? Passou o final de semana antepassado em Brasília e final de semana agora, o último em Fortaleza. E aí ele se cansou e com a saúde já fragilizada. Então eu fui incumbido dessa responsabilidade. Então eu falei, pai, é complicado, né? Você substituir, porque quem vê o boletim vai criar uma expectativa e aí você participando de uma fake news. É complicado. Mas a minha oração nessa manhã é que não seja o pastor Gilton que fale, porque ele me deu as diretrizes do que ele ia pregar hoje, mas que seja a voz do Espírito Santo que possamos ouvir nessa manhã e sermos impactados com a sua palavra. Amém? Antes de começar a mensagem dessa manhã, eu quero lembrar os irmãos e continuarmos orando pela família da Juliana Marcelino, que perdeu a sua mãe na sexta-feira passada. Uma boa quantidade de irmãos estava ali presente, representando a igreja. A família agradece as orações, agradece todo o empenho dos irmãos e a participação ali naquele momento tão especial. Então, lembremos de orar por toda a família da irmã Juliana, do irmão Cristiano, seus irmãos, que Deus os conforte nesse momento tão difícil. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Estarei lendo apenas 2 versos e peço aos irmãos que mantenham sua Bíblia aberta. Versos 6 e verso 7. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz nessa manhã, Senhor. Que possamos ser verdadeiros cristãos, crescendo, ó Pai, sendo amadurecidos pela Tua palavra, Senhor. Por favor, ó Pai, continua falando aos nossos corações, independente do tempo que temos de convertidos, ó Pai, independente do tempo de frequentarmos uma igreja evangélica, ou se, porventura, foi a primeira vez que alguém entrou aqui, que a Tua palavra, ela encontre morada nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muita gente se aproxima a cada dia do Evangelho, esperando muitas vezes receber uma prosperidade, receber uma bênção especial. Antigamente, muitas pessoas tinham talvez até receio de falar, eu sou evangélico. Parece que hoje virou um pouco de moda e talvez reflexo disso seja, eu vou ser abençoado em falar que eu sou de Jesus. Veículos portam adesivos escrito Jesus. Alguns vão até além e colocam um adesivo propriedade exclusiva de Jesus. Casas e comércios, muitas vezes, ainda têm costume de, talvez, com a intenção de atrair bênçãos especiais, de deixar a Bíblia aberta sobre uma estante, geralmente no Salmo 91, Salmo
que fala sobre proteção, talvez nessa intenção. Mas, meus queridos, precisamos lembrar verdadeiramente que sem arrependimento e sem fé não há perdão e não há salvação. Somente pela nossa experiência com Jesus, o desenvolvimento, a maturidade, o progresso da vida cristã, ele vai acontecer de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira, de uma forma contínua nas nossas vidas. E isso vai exigir de nós a cada dia, a cada instante, ele vai exigir de nós um arrependimento e confissão. Não pode haver progresso, não pode haver maturidade na vida cristã sem que haja, então, uma experiência autêntica, uma experiência real com Jesus. O avanço na vida cristã é alcançado quando vivemos, então, identificados com Jesus Cristo, agradecidos a Ele constantemente e firmes cada vez mais e mais nesse Jesus do qual nós professamos, do qual é motivo de estarmos hoje reunidos aqui nessa manhã. Crescemos como cristãos quando nós andamos em Jesus. Presta atenção no verso 6 que nós começamos lendo aqui em Colossenses 2, verso 6. Paulo fala o seguinte: assim como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele. Quando nós pensamos nessa referência, nós pensamos então, talvez lembrando sobre o caminho. Jesus, ele afirma: eu sou o caminho. Jesus, ele é o caminho do qual nós devemos andar nele. Andar com Cristo não deve ser uma marca, não deve ser uma fantasia, mas andar com Cristo é uma característica de um verdadeiro seguidor de Jesus. Quando a gente pensa, então, em ser um verdadeiro seguidor e ser um admirador de Jesus, eu lembro de um reels que eu vi nas redes sociais, de um pregador famoso ilustrando sobre um atleta. O que faz uma pessoa um atleta? Talvez você tenha visto esse vídeo. E ele fala o seguinte: eu sou atleta. Mas por que você é atleta? Porque eu conheço tudo sobre atletismo. Que mais? Eu sei todo mundo que ganhou os campeonatos de atletismo. Mas isso não é o suficiente. O que considera você um atleta? Eu sei como deve ser a dieta de um atleta. E ele fala, então, ilustrando que é diferente você ser um admirador, por exemplo, do atletismo, e você ser um verdadeiro atleta. O verdadeiro atleta, ele vai não somente saber, mas ele vai participar. O verdadeiro atleta, ele acorda cedo. O verdadeiro atleta, ele participa de uma dieta rígida, de uma dieta especial. O verdadeiro atleta, ele vai sentir as dores dos treinamentos. O verdadeiro atleta, ele coloca ali a mão na massa e ele faz diferença. E aí, quando nós pensamos nessa analogia, a gente tem que entender que é diferente você ser um admirador de Jesus e você ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Ser alcançado por Jesus, andar em Cristo, é uma experiência profunda, é uma experiência diária, é uma experiência contínua que vai mudar por completo aquilo que nós somos. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Uma atitude contínua, não é atitude de uma forma imediata apenas, mas uma atitude contínua nas nossas vidas, no nosso amadurecimento como vida cristã. 1 João capítulo 2, verso 3 a 6 diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso,
e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que pertence nele deve andar como ele andou. Quando eu estava, então, estudando, em cima do estudo, do pastor Gilton, lembrei dos discípulos conversando com Jesus, e quando Jesus argumentava com eles, quando Jesus dava uma palavra que não era uma palavra de massagear o ego, os discípulos falaram, então, em uma dessas conversas com Jesus e argumentaram com ele: mestre, dura é esta palavra. Parece que às vezes a gente lê alguns textos que falam tão diretamente ao nosso coração, que a gente, por saber que é uma palavra dura, por saber que é uma palavra difícil, a gente prefere às vezes deixar de lado ou talvez não seguir da forma como deveria. Muitos não alcançam progresso na vida cristã porque não se dispõem então a obedecer a essa palavra. Não dá, meus irmãos, para ser crente e ser desobediente da palavra de Deus. Veja bem que não estou dizendo que é fácil, mas eu estou colocando como um desafio para cada um de nós. Dura é a palavra, mas ela deve ser obedecida. A fórmula, então, para um verdadeiro cristão amadurecer na sua vida é crer e obedecer. Não basta apenas crer. Andar com Jesus deve ser uma experiência pessoal e uma experiência intransferível, uma experiência única, que cada um deve ter a sua. Andar com Cristo, andar com Jesus é o único caminho que nos leva ao verdadeiro Deus. Quando nós nos decidimos por Cristo, essa realidade, então, que o versículo fala aqui, andai nele, torna-se muito importante, porque assim, dessa forma, a salvação se torna uma realidade para nós. Dessa forma, significa estar identificado com Cristo, andar nele. Andar com Jesus é algo permanente, é algo contínuo, e é importante para a santificação, porque a santificação nós temos que trilhar um dia após o outro, uma experiência após a outra, um ato contínuo de continuar andando com Cristo. O profeta Isaías nos adverte, no capítulo 30, verso 21, quando te desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Talvez quando você trilhar um caminho que você sabe que não é a vontade de Deus, você escute: pss. Aí você pode ignorar, Não, é você mesmo. Andai no caminho. Volte para o caminho. O Espírito Santo de Deus é quem nos adverte. Ele está ao nosso lado e Ele está trabalhando para nos manter unidos a Cristo constantemente, meus irmãos. Que desafio tremendo nós temos. Andar com Cristo quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho. Andar com Cristo quando nós estamos enfrentando tribulações dos quais a gente não imaginaria que se envolveria, que chegaria o dia. Andar com Cristo quando somos desafiados a fazer o que é errado. E aí nós temos que proclamar ao verdadeiro Deus, nós temos que testemunhar o verdadeiro Evangelho. Andar com Cristo constantemente. E aí eu faço a pergunta aos irmãos, como fiz a mim: será que nós estamos verdadeiramente andando no caminho? Será que nós estamos trilhando as palavras de Jesus? Eu sou o caminho, é por aqui que eu quero que você trilhe. Independente do tempo que você tem de conversão, independente se você já entregou a sua vida a Cristo, você deve andar no caminho, andai nele. O progresso na vida cristã, ele é sustentado, ele é enraizado, algumas traduções falam, quando nós nos apegamos a Cristo. Verso 7 fala:
nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Enraizados. A figura aqui é usada como uma figura agrícola. Lembra quando uma árvore ela é bem alicerçada, ela está firme no solo. E aí me lembra o salmo tão conhecido de todos nós, o Salmo 1. O salmista fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Parece então um quadro pintado pelo salmista. Quando nós nos apegamos a Jesus, tudo que nós temos e tudo que nós somos, todo o nosso ser pertence a Ele, está nas mãos dEle. A nossa felicidade independe do quanto temos. A nossa felicidade independe, meus irmãos, da nossa posição social. A nossa felicidade independe do tempo que nós temos em uma igreja como membros ou como frequentadores. A nossa felicidade independe dos departamentos que nós fazemos parte. Mas a nossa felicidade, ela tem que estar determinada, enraizada em Jesus Cristo, onde nós devemos ser novas criaturas, novas pessoas, com novos valores a cada dia. O salmista, então, no Salmo 1, ele pinta esse quadro de uma forma especial e ele demonstra que a felicidade não é de quem vai na onda dos pecadores. A felicidade não está no mundo afora. E às vezes a gente vai participando, muitas vezes, talvez sem perceber. Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem, ele coloca, nesse Salmo 1, verso 1, ele coloca: você não aparece no bar do pecado. Uma figura muito interessante, quando a gente pensa que o pecado ele nos envolve de tal maneira que muitas vezes a gente não percebe e a gente está seguindo os valores do mundo. A felicidade não vai na onda, então, dos pecadores, porque nós somos pessoas que fomos alcançadas e devemos estar enraizadas em Cristo Jesus. O salmista coloca no verso 2, e ele fala que a felicidade, o prazer dele, não está na palavra do que o Senhor disse que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, como nós já citamos. A felicidade está no modo como nós vivemos como cristãos, no dia a dia, porque as coisas velhas já passaram. A felicidade está então no nosso dia a dia, ela está enraizada como árvore plantada que dá frutos, como o verso 3. É prova de vida de um crente que produz frutos, que faz diferença. E na vida cristã, quem não produz frutos não pode ser feliz. O crente que não produz frutos não pode ser feliz. É interessante lembrar de um adágio popular que fala que só leva pedrada árvores que dão frutos. E às vezes os cristãos que mais se apegam a Jesus, que mais se enraizam nele, que mais produzem frutos, são os que mais levam pedradas. Não é mera coincidência. O salmista continua
e ele fala que a verdadeira felicidade, ela acontece porque isso distingue as pessoas de quem não conhece o Senhor. Se você conhece a Deus, você é feliz. Nós cantamos hoje aqui, no serviço do meu Rei, eu sou feliz. Será que nós temos, meus irmãos, demonstrado essa verdadeira felicidade por estarmos enraizados no Senhor? Será que o crente ele precisa ser uma pessoa sisuda, fechada? Onde está a demonstração da felicidade? De um dia nós fomos atingidos por esse amor tão precioso que nós cantamos. A nossa experiência com Jesus Cristo, será que ela tem criado verdadeiras raízes que nos sustentam na vida, no progresso, na maturidade cristã? O progresso da vida cristã também nos é garantido quando nos alicerçamos em Cristo. O verso 7 diz: estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé. Sabemos bem o que acontece com um edifício se ele não tiver uma base bem feita, uma base bem trabalhada, se ele não for bem edificado. Alguns anos atrás, caiu um conjunto de prédios, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, e descobriram que foi feito com material de péssima qualidade, com areia da praia, e aí não teve base, não teve fundamento suficiente para aguentar aquela estrutura. Jesus falou sobre a casa que não está edificada sobre a rocha. O que é que acontece? Ela cai e grande é a sua queda. Quando é utilizado então um material de péssima qualidade na construção de um edifício, ele cai, ele não subsiste, ele entra em ruínas. E aí nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida cristã e trazendo como fundamento, como base para as nossas vidas, material de péssima qualidade. E aqui era a preocupação de Paulo quando ele escreveu aos Colossenses, pessoas que estavam indo por todo o vento de doutrina, ouvindo todo tipo de situação. Embora o evangelho estivesse crescendo, ele relata isso no início da sua carta, mas muitas pessoas estavam se levando por isso. Muitas pessoas trazendo para o seu fundamento da vida conversas tolas, inúteis e vãs, que nada edificavam a vida. Parece aquela história de um construtor, que o patrão chegou para ele, uma pessoa de confiança, do qual aquele construtor já tinha feito tantas casas para o patrão, e o patrão confiava nele, talvez até verbalizava: olha, eu confio muito em você, e falou assim: olha, eu quero que você construa uma casa, e eu vou confiar no seu gosto. Eu quero que você construa uma casa e você só vai me falando quanto custou, mas eu só peço uma coisa: use o melhor tipo de material que tiver no mercado. E aquele construtor, trabalhando tantos anos, talvez ele enxergou coloco entre aspas, uma oportunidade de se dar bem. E aí ele começou a construir aquela casa e foi colocando material de segunda, de terceira qualidade. E aí ele foi fazendo os acabamentos na casa. Ele colocava aquela torneira bonita, de plástico, pintada, para fingir que era uma torneira boa, né, irmão Lira? E assim ele foi construindo toda aquela casa, e quando chegou ao final, o patrão chegou para ele e falou assim: olha, eu quero dar essa casa de presente para você, porque eu sei que foi feito com todo o coração. E aí, meus irmãos, a gente pensa: será que o que fazemos para Deus resulta em bênçãos ou em tristezas para nós mesmos? Será que o nosso agir como cristãos, ele tem alegrado o coração de Deus ou não?
Será que o nosso agir como cristãos, talvez semelhante a essa história, vai resultar numa vida transformada? Ou talvez eu vá me arrepender do caminho em que eu tenho andado? Progresso, meus irmãos, na vida cristã, ele acontece quando nós somos gratos a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Verso 7, continuando, fala: nele enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Que desafio! Crescer em ações de graças. Meus irmãos, não é quem mais pede ao Senhor, não é quem mais volta à presença dEle, não é quem mais insiste que vai ser mais abençoado. A realização na vida cristã não está em conseguir mais, mas a realização da vida cristã está em ter mais prazer na lei do Senhor. A confirmação da fé depende do fato de andarmos em Cristo. A confirmação da fé depende de nos apegarmos a Ele e nos alicerçarmos nele constantemente. E isso vai nos levar, então, a esse progresso, isso vai nos levar a essa maturidade cristã. E esse progresso, ele deve ser visto pela nossa capacidade de agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer não significa necessariamente você dar um culto de ação de graças. Isso é muito bom. Talvez precisamos resgatar esse costume. Mas agradecer, ele deve ser uma prática diária, um viver constante diante do Senhor. As pessoas devem olhar para nós e ver em cada um de nós, talvez sabendo do que estamos passando, e quando olha e fala: que pessoa agradecida a Deus, com tudo que ele tem passado, com essa enfermidade que ele tem enfrentado, com esse desemprego que bateu a porta há tantos anos, com essa dificuldade de saúde, com esse diagnóstico, e esse cristão tem demonstrado ser uma pessoa agradecida por tudo que Deus tem feito. A nossa fé ela deve ser confirmada a todo instante pelo modo como nós vivemos, refletindo o amor de Cristo, refletindo esse agradecimento, refletindo essa alegria que nós cantamos hoje pela manhã. Vidas agradecidas ao Senhor, não pelos bens que nós possuímos, não pelo carro que temos, não pela casa que possuímos, porque tudo isso, talvez seja uma notícia triste para alguns, mas tudo isso vai ficar. Tudo isso é irrelevante diante do Senhor. Mas devemos ter uma vida agradecida a cada instante. E eu pergunto, será que nós estamos sendo gratos verdadeiramente ao Senhor? Queremos ter uma vida amadurecida, queremos ter um progresso na vida cristã, queremos crescer. Eu acho que isso é desejo de todos nós. Mas será que nós estamos agradecidos a Deus constantemente por tudo que Ele tem feito? Qual foi a última vez, e eu vou me incluir, qual foi a última vez que eu ou você, meu irmão ou minha irmã, chorou diante do Senhor em lembrar do sacrifício que Ele fez ali na cruz do Calvário, por mim e por você? Será que isso não é motivo suficiente para nós termos os nossos corações quebrantados? Será que isso não é motivo suficiente para nós resgatarmos aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Será que isso não é suficiente para que nós possamos viver o verdadeiro amor? O amor que o coro Capunga cantou hoje em 2 músicas tão bonitas. Será que isso não é motivo suficiente para as nossas vidas amadurecidas por Cristo serem vidas diferenciadas daquelas que nós vemos lá fora, não porque nós somos melhores, mas porque nós fomos alcançados pelo amor de Cristo? Como é que começa o nosso dia? Quando eu e você acordamos,
Nós sabemos que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada... Mas será que nós lembramos das misericórdias ou nós destacamos os desafios que temos a enfrentar pelo dia? Lembro uma vez, pegando o metrô em São Paulo. Para quem nunca pegou o metrô em São Paulo, ele é um evento. Principalmente logo no início da manhã ou no final do expediente. É uma experiência única. Não é uma experiência tão agradável, mas é uma experiência única. Eu lembro um dia ali em São Paulo, quando eu peguei o metrô, exatamente nesse horário de pico, eu e um colega de trabalho. E ao nosso lado tinha uma moça que ela começou a reclamar de tudo, começou a reclamar alto. E aí isso foi incomodando o meu colega, e ele falou para ela assim: moça, não fale mais isso não. Você está determinando que o seu dia vai ser um dia ruim. Os desafios todos nós temos durante todo o dia que nós acordamos. Mas será que nós vamos focar aquilo que nós temos de problemas, de desafios, problemas de saúde, problema financeiro? Ou será que nós vamos agradecer a Deus? Será que pela fé nós vamos agradecer que aquilo que nós estamos enfrentando, Deus já está no controle de toda e qualquer situação? Desafio para mim, para você, cada dia, cada instante, é viver essa vida diante do Senhor. Não devemos buscar riquezas, não devemos buscar grandeza, mas devemos buscar a verdadeira aprovação do Senhor. Devemos buscar a bênção de viver na presença dEle, uma presença constante, todo instante, toda hora, todo momento. E o progresso, a maturidade na vida cristã só é alcançado quando vivemos identificados com Cristo e agradecidos a Ele a todo instante. Que nessa manhã essa palavra encontre morada em cada coração. Que nessa manhã, independente daquilo que está no seu coração hoje de preocupação, que o Espírito Santo possa direcionar você, que nós possamos lembrar que nós devemos andar no caminho, que nós devemos estar enraizados no Senhor para enfrentar toda e qualquer dificuldade nas nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.